É a paz do Senhor, como diz, demorei, mas cheguei. Aqui é o irmão Felipe, estamos aqui para sequenciar nossa série de reflexões sobre o sermão profético. Até o último vídeo que eu postei um vídeo falando sobre Mateus 24. E a partir de hoje nós começaremos a falar sobre Mateus 25. Diferente de Mateus 24, Mateus 25 é praticamente composto de parábolas com algumas aplicações. Então, podemos dizer que no final de Mateus 24, Jesus começa em seu sermão a fazer algumas parábolas. Nessas parábolas, Jesus faz algumas aplicações. As parábolas de Mateus 24, o final aqui, e de todo o Mateus 25, elas trazem mais e levam mais para a ideia pré-tribulacionista da vinda de Jesus. Por quê? Porque a ideia pré-tribulacionista trabalha muito com aquelas frases de Jesus ali do versículo 36, né? Versículo 36, que diz a respeito daquele dia: "Ora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai." E do versículo 39, "Não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem." Né? E o versículo 42 é o que fala melhor, né? "Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia, nem o dia em que vem o vosso Senhor." Não sabeis o dia. Então, a ideia pré-tribulacionista trabalha mais com essa ideia de que não sabeis o dia, né? Quem trabalha com a ideia pós-tribulacionista tem uma ideia mais marcante, porque ele sabe, se ele souber o dia da manifestação do anticristo, então ele saberá, consequentemente, contando ali, tá, uns 7 anos, findados 7 anos, então Jesus está voltando. Nós que trabalhamos com a ideia pré-tribulacionista, nós já trabalhamos diferente. Trabalhamos com a ideia de que Jesus virá no momento em que ninguém sabe, no momento em que ninguém espera. Um momento em que muitos serão pegos de surpresa. Então, essa ideia de que ninguém sabe, ninguém espera, que muitos serão pegos de surpresa, a ideia que já começou sendo trabalhada por Jesus, já a partir do versículo 32 de Mateus 24, quando ele falou sobre os dias de Noé, né? Depois, quando ele falou sobre as duas mulheres trabalhando, ou seja, falando sobre uma vida normal, um mundo normal, com seus problemas normais, com o dia a dia normal, onde ninguém espera, onde ninguém aguarda, mas os cristãos esperam, os cristãos aguardam, eles sempre esperam, estão sempre olhando para os sinais, sempre esperando. O que Jesus deixou certo para nós não foi dia, nem hora, nem mês, nem ano. O que ele deixou certo para nós são os sinais que precederão a vinda do Senhor. E eu digo que essa parábola, então, ela trabalha muito a ideia dos sinais, mas agora numa aplicação espiritual. Ela fala, a primeira parábola que nós vamos ler e meditar nesse vídeo que será meditada nesse vídeo e nos demais vídeos que estaremos postando do capítulo 25. Essa é a primeira parábola, a parábola das 10 virgens. Então eu vou começar lendo versículo por versículo até o versículo 13 e vou ler e parar para fazer um breve comentário em cima disso. E creio que Deus há de abençoar a vossa vida. Amém? Vamos meditar juntamente comigo. Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao 13. Vamos ler paulatinamente, né? "Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens." Essa expressão semelhante não quer dizer que o reino do céu será assim. Quer dizer, eu posso comparar, eu posso usar como uma comparação, eu posso usar como uma ilustração que o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Nenhuma parábola que Jesus contou, em seu contexto íntegro, do início ao fim, dizia ou caracterizava o reino dos céus.
sempre um ponto, ou 2 pontos, ou talvez 3 pontos desta parábola é que Jesus queria extrair para poder para fazer uma aplicação ao reino dos céus. E é o que Jesus faz com essa parábola. Ele fala que o reino dos céus é semelhante a um caso que aconteceu com 10 virgens, né? Tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Alguns poderiam interpretar que seria um casamento polígamo. Não, errado, né? Essa interpretação é errada. Isso aqui pode se dizer mais ou como damas de companhia da noiva, como conhecidas da noiva, ou como simplesmente 10 virgens mesmo, 10 pessoas, né, que queriam participar daquele banquete. E eles deveriam aguardar a comitiva do noivo, que viria para poder entrar dentro da sua casa e festejar. Segundo Moody, em seu comentário bíblico de Mateus, ele constrói mais ou menos assim a ideia. Uma linda história extraída dos costumes relacionados ao casamento daquele tempo, mas interpretados pelos evangélicos de maneiras muito variadas. Alguns explicam as virgens como sendo os membros profetas da igreja à espera da volta de Cristo, outros aplicam a parábola aos judeus remanescentes da tribulação. Embora o tema central, que é a necessidade de se vigiar, aplica-se a qualquer dos grupos, o escritor sente que a última interpretação vai de encontro às exigências do conteúdo exatamente do texto. 10 virgens saíram a encontrar-se com o noivo. Aqui que eu quero pegar do comentário. O casamento judeu tinha 2 fases. Primeiro, o noivo ia à casa da noiva para buscar sua prometida e cumprir com as cerimônias religiosas. Depois levava a noiva para sua própria casa, onde recomeçavam as festividades. A parábola não dá a entender que as virgens, no plural, esperassem casar-se com o noivo, que nós já descartamos, né? Este não é um casamento polígamo. Depois de tomar, antes no fim da tribulação, Cristo retornará à terra, seu domínio, depois de tomar a igreja por esposa no céu, seu lar durante a tribulação. Esta explicação se reflete no texto original desta passagem, que diz para encontrar-se com o noivo e a noiva. Essa visão dele, ele tem uma visão aqui de que essas 10 virgens se aplicam aos judeus remanescentes. Por isso que ele falou que antes, no fim da tribulação, Cristo retornará à terra, seu domínio, depois de tomar a igreja por sua esposa. Ou seja, a igreja é a esposa, ele toma ela e depois ele retornará para continuar a festividade aqui na terra, ou seja, a volta de Cristo, né, para os 1000 anos. E aí, esses remanescentes é o símbolo dessas virgens. Há uma interpretação que eu queria entender aqui, na reflexão minha aqui, não é bem a interpretação de Moody. Eu não interpreto aqui que isso se aplique ao remanescente judeus, mas isso aqui, o que eu entendo aqui, e o que eu queria pegar do comentário de Moody, é a questão do costume, né, que não se referiam a 10 virgens, a 10 esposas, quer dizer, mas se referiam a 10 virgens que queriam participar da comitiva, que queriam participar do grupo de pessoas que estavam indo festejar na casa do noivo. Por isso a parábola fielmente diz que o noivo não conhece elas. Então elas tinham que estar aguardando ali na porta da casa do noivo, fielmente esperando para que quando o noivo chegasse, eles pudessem entrar e festejar juntamente com o noivo. Mas acontece que algumas eram prudentes, eram precavidas e levaram azeite, e outras não. Então, quando o noivo chegou com a sua comitiva, com a sua esposa, ele entrou e fechou a porta. Quem estava ali aguardando entrou. Quem não estava aguardando não pôde entrar, porque a porta foi fechada
e os porteiros tiveram ordem expressa para não deixar ninguém mais entrar. É o que a gente entende da parábola, né? Então elas não eram noivas, elas eram pessoas que estavam aguardando a comitiva do noivo. Poderiam ser damas da noiva, mas dentro dessa ideia e dessa interpretação de que o noivo já tinha buscado a noiva, quando nós lemos o comentário de Moody, a gente entende então que não eram damas da companhia da noiva, que não estariam com a noiva. Eram simplesmente pessoas mesmo que queriam participar, né? Daí a ideia que Moody tem de que se refere ao remanescente judeus. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Então Jesus enfatiza que, esse versículo 2, enfatiza que havia 2 características marcantes em cada uma delas. Uma característica marcante em quem vai ficar e em quem vai com Cristo. A marcante é que as que vão com Cristo são prudentes, são sábias. E as que vão ficar são imprudentes, são descuidadas, são tolas. Né? É uma característica marcante do crente perseverante na palavra, na oração, na comunhão. O crente que busca se encher do Espírito Santo, o crente que busca estar numa vigilância constante, que procura ter um bom depósito, é um crente sábio, né? Mas é aquele crente que procura viver a vida sem vigilância, sem se colocar diante de Deus, sem buscar a presença de Deus, ou busca de forma apenas nos momentos de necessidade, não tem Cristo como um amigo, não tem um relacionamento com Cristo. Relacionamento é coisa que é trabalhada, que é conquistada, que é uma coisa demorada. Não é uma coisa que você tem num segundo, né? Então, isso se aplica muito assim dentro do contexto da igreja. Por isso que eu falei que a minha visão não é a visão, não vou aplicar da forma como Moody aplicou. Eu estou aplicando isso dentro do contexto da igreja. Porque a gente sabe que nem todos que estão na igreja são igreja. Nem todos que estão dentro do cristianismo institucional, das denominações institucionais, fazem parte do corpo místico de Cristo. Porque nem todos eles estão alinhados à seiva, enxertados à videira. Nem todos eles têm em reserva o azeite, que é o Espírito Santo. As nécias, ao tomar as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. O azeite é símbolo na Bíblia, isso é comum, isso é consenso. Até Moody concordou com todos os intérpretes sérios, interpretam isso como sendo a pessoa do Espírito Santo. Então, elas não levaram azeite consigo. Isso se diz, elas não levaram uma reserva. Elas levaram simplesmente as suas lamparinas acesas com o que tinha na lamparina, e certamente tinha muito pouco na lamparina. Não tinham como se diz, não tinham como retocar. Se a lamparina começasse a esvair, o seu azeite, não tinham como elas renovar aquilo, né? Tinha muito pouco, era coisa pouca. E porque elas certamente pensavam que ia chegar e já ia entrando. Lá na festa estava cheio de gente, cheio de iluminação, fogo por um lado, tocha acesa por outro, muitas lamparinas, e, né? Tendo a visão daquela época, né? Então não se carecia. Então elas pensavam que iam chegar, ia passar por aquele lugar escuro e encontrar rapidamente com o noivo e entrar. Só que o noivo demorou. E elas não pensaram nisso, elas não pensaram nessa questão. Irmãos, é esta a questão. Jesus falou, eu vou voltar. E passou o primeiro século, passou o segundo século, passou o terceiro século, a igreja se esfriou, a igreja mundanizou, a igreja perseguiu a igreja deixou de ser igreja e se tornou uma religião mundana e que perseguiu a muitas pessoas.
Depois hoje houve uma reforma, houve várias reformas, e existem reformas que estão sendo aplicadas até hoje, porque o Espírito Santo, ele renova e reforma a igreja, e precisa de haver reformas e renovação na igreja. O tempo passou. E aí, dormiram todas. O sono diz de indiferença espiritual, de frieza. E o grito diz do despertar do Espírito. O Espírito Santo está gritando e buscando despertar a sua igreja. E buscando chamar os servos dele. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. O Espírito Santo sempre está a gritar. À meia-noite, a hora que ninguém espera. Isso é hora de noivo aparecer com comitiva para fazer festa. À meia-noite, né? Mas estavam aguardando. A questão é que nós não sabemos a hora que o Senhor virá. Como eu disse, existem muitos pontos aqui que você vai dizer, mas não se casa. Mas é porque o Jesus não queria casar todos os pontos da parábola com a realidade do reino dos céus. Ele queria casar a questão da semelhança, da vigilância, porque nós não sabemos a hora nem o dia em que ele há de vir. É isso que Jesus queria chamar a atenção na parábola, né? Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas, versículo 7 e versículo 8. E as nessas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Irmãos, mas as prudentes, versículo 9, mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai. Irmão, comunhão e unção e buscar estar cheio do Espírito Santo, isso é um trabalho que cada um de nós precisamos trabalhar e buscar diante de Deus. Eu posso ter comunhão com meu irmão e eu devo ter comunhão com meu irmão, mas eu estou falando daquela comunhão particular minha com Deus. O que eu tenho diante de Deus é meu, né? A minha comunhão com Deus é minha. Eu não posso transferir a minha comunhão com Deus para o meu próximo. Eu não posso, a unção que Deus me deu, né, a comunhão que Deus me deu é minha. Eu não posso transferir a minha comunhão para o próximo. Né? Eu posso ter comunhão com o próximo, mas transferir a comunhão minha com Deus para o próximo, não. Porque, como eu falei, isso é uma questão de relacionamento, e relacionamento é construído. Eu não posso transferir. Não posso delegar. Desculpe aí. Eu não posso delegar o meu relacionamento. O que eu busquei diante da minha comunhão com Deus e falar para os meus filhos. Falar com Deus. Vocês têm comunhão com Deus porque o papai tem comunhão. E tudo que eu tenho, não. Os meus filhos são abençoados por causa da minha comunhão com Deus. Isso é verdade. Mas a comunhão deles com Deus, eles que vão ter que ter. Eles que vão ter que adquirir. Deus é o Deus de Isaac, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac e é o Deus de Jacó. Ou seja, Deus tem uma comunhão particular com Abraão, uma comunhão particular com Isaac e uma comunhão particular com Jacó. A comunhão de Abraão não se estendeu para Isaac, a comunhão de Isaac não se estendeu para Abraão. A bênção de Abraão se estendeu para Isaac, a bênção de Isaac se estendeu para Abraão. Mas a comunhão de Isaac foi pessoal. Porque o Deus de Abraão se revelou a Isaac. E o Deus de Isaac se revelou a Jacó. Isaac conhecia a Deus, mas Jacó precisou conhecer a Deus.
Ele precisou entrar em comunhão com Deus. Ele precisou batalhar com Deus e ter o seu nome mudado para Israel. Isso ele não recebeu automaticamente por ser filho de Isaac. Os nossos filhos não recebem automaticamente a comunhão com Deus por serem nossos filhos. Nem os membros de nossas igrejas, quando somos pastores ou líderes de jovens ou de crianças ou de adolescentes ou de irmãs, eles não recebem, os nossos liderados não recebem a comunhão com Deus por causa da nossa comunhão. Eles podem desfrutar da bênção, mas eles não podem desfrutar da comunhão. Porque a comunhão eles terão que adquiri-la com Deus. Cada um pessoalmente tem que ter a sua lamparina. Ok? Glória a Deus. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Irmãos, não se adquira comunhão no estalar dos dedos. Você tem que buscar hoje. Hoje. Não demore. Ao que você ouvir falar, na hora que Jesus começar a buscar essa igreja, que vai ser assim, não vai dar nem para você ouvir falar, corrigindo o que eu terminei de dizer. Não vai dar tempo mais não. Mais tarde chegaram as nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. É verdade, segundo o contexto da parábola, né? Como eu disse, ele não conhecia mesmo, ele era noivo, elas não eram amigas dele, nem amigas da noiva, elas queriam simplesmente participar, eram conhecidas talvez de longe, né? Ou seja, elas conheciam o noivo, mas não eram conhecidas do noivo. Uma questão de relacionamento é muito importante, a gente ser conhecido de Deus. Elas conheciam de longe o noivo. Muitas pessoas conhecem de longe Jesus. Elas sabem quem é Jesus de longe, né? E elas poderão até querer participar, mas se elas não buscarem se encher de azeite, não buscarem criar o seu relacionamento com o Senhor, elas não conseguirão isso. Em cima da hora, ninguém pega nada, né? Isso que eu estou falando de comunhão, irmãos. Dentro do contexto da parábola, dentro do contexto da igreja, né? Ok? Dentro do contexto da parábola que eu estou ministrando. Essa palavra minha, talvez, tirando do contexto daqui, aí pode gerar algumas perguntas, mas dentro do contexto aqui da parábola se aplica muito bem o que eu tenho terminado de falar, né? Em sua comunhão, você tem que buscar crescer e fortalecer sua comunhão com Deus e encher-se do Espírito Santo. Isso é uma prática que cada cristão deve ter diante de Deus. E o versículo 13 casa muito bem com o versículo 42 do capítulo 24. 42 diz: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. E o versículo 13 do capítulo 25: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Isso é semelhante a Lucas, né, capítulo 12, que tem a mesma interpretação, mas aqui já não se refere à parábola das virgens. Então, é um comentário um pouco diferente, né? Bem-aventurado, 37, capítulo 12, versículo 37 em diante. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilante. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se e dar-lhe lugar. Deixa eu começar do versículo antes, 35. Cingindo esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Versículo 36. Sede vós semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier a bater a porta, logo lhe abram. Aqui casa um pouco com a ideia da parábola, né? Bem-aventurado, versículo 37,
aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilante. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se e dar-lhe lugar à mesa, e aproximando-se o servirá. 38. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão aqueles, se assim os achar. Sabei, porém, isto. Tá vendo o versículo 38 que ele diz? Se ele vier na segunda, quer na terceira, ou seja, nós não sabemos a hora, né? 39. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua porta. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Esse é o versículo 40. Ok? Deixo esse texto para a vossa meditação e depois nós estaremos indo meditar na outra parábola que tem uma ideia um pouco semelhante e vamos fazer umas observações que ali também nos chamam a atenção. Fiquem com Deus e a paz do Senhor.